Oi, amigos, é um grande prazer mais uma vez estar com vocês e na companhia da bela e empolgante língua portuguesa. Hoje o nosso tema é pronome relativo. É um assunto exaustivamente cobrado pelas principais instituições de ensino superior do Paraná e do Brasil, sobretudo a UFPR. Falaremos sobre o pronome relativo o que, o onde e o cujo, certo? Quando que o que é um pronome relativo? Primeira característica, quando ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Vejamos algumas frases. Os vestibulandos serão aprovados e os vestibulandos estudam com dedicação. Perceba que o sujeito os vestibulandos se repete. Há possibilidade de unir estas duas orações numa única estrutura, num único período, eliminando esta repetição? Sim, por meio de pronomes relativos. Próximo exemplo. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. Primeiro, este que é um pronome relativo, vamos ver se ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, serão aprovados. É um pronome relativo. Segunda característica do pronome relativo, ele representa um termo antecedente. Quando eu digo os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, perceba que este pronome que, os quais, representa qual termo antecedente? Os vestibulandos. Representa um termo antecedente por quê? Para quê? Para que esse termo não seja repetido, certo? Mais uma característica, uma terceira característica dos pronomes relativos. O pronome relativo sempre inicia uma nova oração. Sempre é o início de uma nova ideia, certo? Resumindo, como que nós podemos definir um pronome relativo? O que é sempre um pronome relativo? Não. Só quando pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. E ele sempre representa um termo antecedente para que esse termo não seja repetido e ele sempre inicia uma oração. Sempre é o início de uma nova oração. Ok? Bom, pessoal, esta oração iniciada pelo pronome relativo, ela pode aparecer de duas maneiras. E isso é sempre cobrado de vocês nas provas vestibulares. Ela pode aparecer entre vírgulas ou então sem vírgulas. Tá já? Ou entre vírgulas ou sem vírgulas. Vejamos os exemplos. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. Neste exemplo, a oração iniciada pelo pronome relativo está entre vírgulas ou sem vírgulas? Sem vírgulas. Dá uma olhadinha nesse quadro que está aparecendo na sua tela. A oração iniciada pelo pronome relativo sem vírgulas expressa uma limitação, expressa uma restrição. E esta mesma oração iniciada pelo pronome relativo entre vírgulas expressa uma totalidade, certo? Como assim? Volta no exemplo. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. A oração está entre vírgulas ou sem vírgulas? Sem vírgulas, ou seja, expressa uma limitação. Se expressa uma limitação, eu estou me referindo a todos os vestibulandos ou a alguns vestibulandos? Eu me refiro a alguns, ou seja, refiro-me apenas aos vestibulandos que estudam com dedicação, certo? Neste exemplo, existem vestibulandos que não estudam com dedicação? Sim. E apenas aqueles que estudam com dedicação é que serão aprovados. Dá uma olhada no outro exemplo. Os vestibulandos, vírgula,
que estudam com dedicação, vírgula, serão aprovados. Agora, a oração iniciada pelo pronome relativo está sem vírgulas ou entre vírgulas? Entre vírgulas. E entre vírgulas, ela expressa uma limitação ou uma totalidade? Totalidade, ou seja, estamos nos referindo a alguns vestibulandos ou a todos os vestibulandos? Todos. Agora, a interpretação é de que todos os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, o que tem todos eles? Serão aprovados. Todos estudam com dedicação e todos serão aprovados. Certo? Resumindo, a oração iniciada pelo pronome relativo, seja o que, seja o onde, seja o cujo, sem vírgulas expressa uma limitação, uma restrição. Limitação do quê? Do termo antecedente que ele representa. E entre vírgulas expressa a totalidade do termo que ele representa. Ok? Nós temos algumas questões da Federal do Paraná para resolver. Vamos à primeira? Os brasileiros, vírgula, que acreditam na possibilidade de um governo sério, vírgula, exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Sobre a frase acima, marque a correta. Lembre do período do enunciado. Os brasileiros, vírgula, que acreditam. Os brasileiros, vírgula, os quais acreditam. Esse que é um pronome relativo é. A oração iniciada pelo pronome relativo pode aparecer entre vírgulas ou sem. Agora, repita comigo. Entre vírgulas, totalidade, sem vírgulas, limitação. O que está lá mesmo? Os brasileiros, vírgula, que acreditam na possibilidade de um governo sério, vírgula, exigem medidas imediatas. A oração iniciada pelo pronome relativo está sem vírgulas ou entre vírgulas? Entre vírgulas. Limitação ou totalidade? Totalidade, ou seja, estou me referindo a alguns brasileiros ou a todos eles? Todos eles. Então a interpretação qual é? De que todos os brasileiros, os quais acreditam na possibilidade de um governo sério, o que tem todos eles? Exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Sendo assim, a questão está resolvida. Faremos das letras A a E rapidinho, ok? Letra A. Medidas imediatas contra os políticos corruptos são exigidas somente pelos brasileiros que acreditam. Preciso continuar? Não, são todos os brasileiros. Letra B. Alguns brasileiros acreditam. Nem é necessário continuar. Letra C. Alguns brasileiros exigem. Não, são todos. Letra D. Os brasileiros acreditam na possibilidade de um governo sério e exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Perceba que agora eu generalizei. Os brasileiros acreditam, os brasileiros exigem. Referimos-nos a todos eles. Certo ou errado? Certo. Marca ou não marca? Não antes de ler todas. Letra E. Aqueles brasileiros que acreditam... Não. Assim nós temos certeza de que a letra correta é a letra D. Estamos falando dos pronomes relativos que, onde e cujo. Nós vimos que o que é um pronome relativo somente quando pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Ele sempre representa um termo antecedente para que ele não seja repetido e sempre inicia uma oração que pode estar entre vírgulas, totalidade, sem vírgulas, limitação. Há mais uma questão importante que vem aparecendo que nós devemos fazer. Também caiu na Universidade Federal do Paraná. Assinale a alternativa em que a oração entre colchetes deve ser necessariamente separada por vírgulas. Letra A. Os integrantes da comissão que se mostrarem contrários ao que foi decidido devem ser substituídos. Devemos marcar aquela em que as vírgulas são obrigatórias. Para isso, a oração deve estar o quê? Entre
vírgulas, já que se inicia por um pronome relativo. Vejamos, os integrantes da comissão que se mostrarem contrários. Os integrantes da comissão, os quais se mostrarem contrários. É pronome relativo? É. Mas estou me referindo a todos os integrantes da comissão ou somente aos integrantes que se mostrarem contrários? Somente a eles. Ocorre uma limitação, e se há limitação, entre vírgulas ou sem vírgulas? Sem. Portanto, marca ou não marca? Não marca, ok? Letra B, vamos lá. O candidato que não concordar com a divulgação das pesquisas de opinião poderá entrar com processo na justiça. Estamos nos referindo a todos os candidatos ou só ao candidato que não concordar? Só a ele, ou seja, ocorre uma limitação. Diga você, entre vírgulas ou sem? Sem vírgulas, ok? Letra C. O funcionário público que for contratado depois da alteração da lei da aposentadoria não terá mais salário integral quando se aposentar. Claramente percebemos que estamos nos referindo apenas ao funcionário público que for contratado depois, certo? Então há uma limitação, mais uma vez, sem vírgulas. Marca? Não marca. Letra D. O eleitor que se sentir ultrajado pelas campanhas eleitorais poderá dar uma resposta a esses abusos nas urnas. O caso é o mesmo. Estamos nos referindo apenas ao eleitor que se sentir ultrajado. Há limitação ou não há? Há. Entre vírgulas ou sem? Sem vírgulas. Ok? Vamos à letra E. O presidente da República, que parte para mais uma viagem ao exterior na próxima semana, reuniu os ministros para definir estratégias a fim de combater a fome no Brasil. Veja bem, o presidente da República que parte para mais uma viagem. O presidente da República, o qual parte para mais uma viagem. Olha o pronome relativo aí. Está se referindo a qual termo antecedente? Presidente da República. Há como fazer uma limitação do número de presidentes da República? É claro que não, pois presidente da República só existe um. Ou seja, não há como limitar o número de presidentes. Por outro lado, já que o presidente da República é único, este único já é uma totalidade. Sendo assim, as vírgulas são obrigatórias, ok? Então, se o pronome relativo se refere a um termo antecedente que é único, este único já é uma totalidade, não há como limitar o número de elementos. Então, as vírgulas são obrigatórias. Certo, pessoal? Sendo assim, marcamos a letra E. Vamos a um próximo pronome relativo, o onde. Se ele é um pronome relativo, ele representa um termo antecedente, certo? Só que o termo antecedente do onde, obrigatoriamente, deve ser o quê? Um lugar. Deve ser um espaço físico. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Indústria complexa para a época, faziam parte do engenho, além da Casa da Moenda, onde se espremia a cana, a Casa da Fornalha, onde se operava a transformação do caldo de cana em produto sólido pela evaporação, e a Casa de Purgar, onde a purificação do açúcar se completava. O onde, neste caso, em suas 3 aparições, refere-se a um termo antecedente que é um lugar, Casa da Moenda, Casa da Fornalha e Casa de Purgar. Portanto, está adequado. Um uso inadequado seria, no século passado, onde muitos conflitos ocorreram, massacres assolaram a humanidade. No século passado, onde? Esse onde se refere a século passado, isso é lugar ou isso é tempo? Tempo, certo ou errado? Errado. Beleza? Vamos ao pronome relativo cujo. O que é que ele faz? Primeiro, estabelece uma relação de posse. Como assim relação de posse? Se eu possuo esta camisa, certo? Entre nós há uma relação de posse. Eu sou o possuidor e a camisa é a coisinha possuída. Então vamos a alguns exemplos. Os réus cujos bens foram penhorados não compareceram à audiência. Nós mencionamos os réus cujos bens.
O termo que vem antes do cujo é o possuidor. O termo que vem depois é a coisa possuída. Então, se eu digo réus cujos bens, quer dizer que os bens são dos réus. Se eu digo escola cujos alunos, os alunos são da escola. Mulher cujos olhos, os olhos são da mulher. Aí está a relação de posse. Mas cuidado, alguns erros não podem ser cometidos. Por exemplo, os alunos que as notas foram inferiores à média anual serão reprovados. Esse é um erro muito comum cobrado em vestibulares. Os alunos que as notas forem inferiores. Que não. As notas são de quem? São dos alunos. Ou seja, entre eles há uma relação de posse. Quem é que deveria entrar na jogada? O pronome relativo cujo. Como deveria ser então? Os alunos cujas as notas, por favor, outro problema. Nunca diga cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. A forma adequada seria os alunos cujas notas foram inferiores à média anual serão reprovados.